Era uma vez um pai chamado Ianúcio, que tinha 2 filhos, Nenilo e Nenela, aos quais queria tão bem quanto as suas pupilas. Mas, tendo a morte levado tão cedo a esposa, este se casou novamente com uma mulher tão malvada que mais parecia uma bruxa, que, assim que pôs os pés na casa do marido, começou a se comportar como se fosse a única dona de tudo aquilo, e dizia sempre: "Vim aqui para catar os piolhos dos filhos de outra? Era só o que me faltava, ter esse transtorno de me ver rodeada de crianças que mais parecem ratos. Antes eu tivesse quebrado o pescoço do que vir a este inferno para ter que dividir comida e pior dormir pela incomodação desses pirralhos. Isso não é vida. Vim como esposa e não como serva. É preciso achar uma solução e dar um jeito nesses carrapatos, ou darei um jeito em mim mesma." O marido, que já havia se afeiçoado tanto à mulher, disse: "Sem cólera, minha esposa, pois o açúcar custa caro. Amanhã de manhã, antes do galo cantar, irei livrá-la desse tormento para deixá-la contente." E assim, na manhã seguinte, antes do sol nascer, o pai, pegando os filhos pela mão, com um bom cesto de coisas para comer enfiado no braço, levou-os a um bosque onde havia um grupo de choupos e faias que faziam sombra. Ali chegando, disse Ianúcio: "Meus filhos, fiquem aqui, comam e bebam alegremente. E, quando lhes faltar alguma coisa, vejam essa linha de cinzas que vou fazer. Ela será o fio que, os tirando do labirinto, os levará a pé diretamente para casa." E, dando um beijo em cada um, voltou ao lado da mulher. Mas, quando a noite escureceu os céus, as crianças, pelo medo de estar naquele lugar amedrontador, onde as águas da costa do mar batiam nas rochas fazendo um som assustador que ecoava pelo bosque, prontamente pegaram a cesta e seguiram pela estradinha de cinzas, e já era quase meia-noite quando chegaram em casa de mansinho. Vendo as crianças retornarem para casa, Paciosa, a madrasta, não fez coisa de mulher, mas de fúria infernal, gritando para o céu, batendo as mãos e os pés e bufando como um cavalo assombrado, disse: "Mas que bela coisa é esta? De onde saíram estes pirralhos piolhentos? Será possível que não haja algo capaz de desgrudá-los desta casa? Será possível que você queira ficar com eles para atormentar meu coração? Se você não arrumar algum jeito de se livrar desses monstrinhos, amanhã de manhã vou voltar para a casa dos meus parentes, pois você não me merece. Não trouxe tantos belos móveis para esta casa para ver essas crianças sobre eles. Nem lhe dei um dote tão bom para ser escrava de filhos que não são meus." O desafortunado Ianúcio, que viu o barco mal encaminhado e as coisas se esquentarem demais, na manhã seguinte, antes do sol nascer, pegou as crianças e, voltando ao bosque, entregou-lhes outro cesto de coisinhas para comer, dizendo: "Vejam, meus amores, o quanto não gosta de vocês aquela cadela da minha mulher. Ela veio para minha casa para a desgraça de vocês e para pôr um prego em meu coração. Por isso, fiquem neste bosque, onde as árvores mais piedosas lhe farão um teto contra o sol, onde o riacho mais caridoso lhes dará de beber sem veneno, e a terra mais cortês lhe dará colchões de ervas sem perigo. E, quando lhes faltar o que comer, eu lhes faço essa estradinha direta de farelo de pão, pela qual vocês podem vir buscar socorro." E, dito isso, o pai virou o rosto para o lado, para não deixar ver que chorava e tirar a coragem dos pequenos, os quais, depois de terem comido as coisas do cesto,
quiseram voltar para casa. Mas, para a infelicidade das crianças, um asno e alguns pássaros haviam comido o farelo de pão espalhado no chão. As crianças então erraram a estrada, tanto que ficaram um punhado de dias perdidos no bosque, comendo bolotas de carvalho e castanhas que encontravam caídas no chão. Mas, como o céu sempre coloca sua mão sobre os inocentes, por sorte veio caçar naquele bosque um príncipe, e Nenilo, ouvindo o latido dos cães, sentiu tanto medo que se enfiou dentro de uma árvore oca que encontrara. Já Nenela correu tanto que, saindo do bosque, se escondeu em uma encosta beira-mar, onde foi surpreendida por um barco de piratas, onde o capitão desses levou-a para sua casa, onde a esposa, tendo perdido um de seus filhos recentemente, tomou Nenela como sua nova filha. Mas voltemos a Nenelo, que, enfiado dentro da casca da árvore, estava rodeado de cachorros que latiam incessantemente, tanto que, querendo o príncipe ver o que era, encontrou este belo menino que não sabia dizer quem era seu pai ou sua mãe de tão pequeno, e mandou colocar na garupa de um caçador. E, levando-o ao palácio real, criou-o com grande cuidado e o educou virtuosamente. Entre outras coisas, ensinou-lhe o ofício de trinchador. Tanto que não se passaram 3 ou 4 anos, ele se tornou tão bravo em sua arte que partia um fio de cabelo. Nesse meio tempo, tendo sido descoberto que o padrasto de Nenela era um pirata, quiseram-no prender, mas ele, que sempre dava um jeito de escapar com a ajuda de algumas pessoas, escapou com toda a família e seus bens de valor. Mas, talvez por justiça do céu, que quem tivesse feito vigarices no mar pagasse a pena, tendo escapado num barco leve, quando estava no meio do mar, veio tal tempestade e rajadas de vento que o barco virou e foi parar bem no fundo do mar. Para a sorte de Nenela, que não tinha culpa das ladronagens do pirata, como tinham a mulher e os outros filhos, foi poupada deste castigo, pois, ao mesmo tempo, apareceu um grande peixe encantado que havia sido mandado por uma bondosa sereia, e abrindo uma boca enorme, engoliu a menina. Mas, quando a menina pensou ter terminado seus dias, encontrou no ventre do peixe encantado coisas surpreendentes, objetos do mundo dos homens que o peixe guardava dentro de si, até mesmo uma casinha com todas as comodidades. E, fazendo amizade com o peixe encantado e a sereia, a menina foi tratada por eles como uma verdadeira princesa. Tendo o tempo passado para os irmãos, o peixe gigante foi se acomodar em um escolho, onde, sendo o dia mais abafado e de maior calor do verão, o príncipe fora até lá se refrescar e aproveitar a brisa. E, enquanto se preparava um grande banquete, Nenilo pusera-se num balcão do palácio sobre esse escolho para afiar algumas facas, deleitando-se muito com o seu honroso trabalho. Nenela, vendo-o pela boca aberta do peixe, disparou com uma voz sombria: "Irmão, meu irmão, o destino está se cumprindo. As lâminas já estão amoladas e as mesas preparadas. Aqui dentro desse peixe estou há tempos a te esperar. Corre já até mim e estenda-me a mão para me libertar, pois só a meu irmão o peixe encantado me entregará." Nenelo não prestou atenção a essa voz da primeira vez, mas o príncipe, que estava mais próximo, voltando-se a esse lamento, viu o peixe e ouviu de novo as mesmas palavras e ficou fora de si de espanto. E, mandando um punhado de servos ver se de alguma forma pudessem enganar o peixe e puxá-lo para a terra, finalmente, ouvindo-se repetir
sempre o mesmo. Meu irmão, perguntou a um por um de seu pessoal quem teria alguma irmã perdida. E Nenilo respondeu que andava se lembrando, como em sonho, que quando for encontrado no bosque tinha uma irmã, da qual não teve mais notícia. O príncipe então lhe disse para se aproximar do peixe e ver o que era, pois talvez fosse para ele. Nenilo aproximou-se assustado do peixe gigante, mas estendeu a mão do mesmo jeito. Para sua surpresa, o peixe abriu a boca e alguém segurou sua mão. Nenila então saiu lá de dentro como por encanto, tão bela que parecia uma ninfa do mar. E, perguntando o rei o que acontecera, contaram-lhe um pouco de seus sofrimentos e do ódio da madrasta, mas não conseguiam se lembrar do nome do pai nem de sua casa. Por isso, o rei mandou fazer um decreto que quem tivesse perdido 2 filhos, chamados Nenilo e Nenela, num bosque, viesse ao palácio real, pois teria uma boa notícia. E Anúcio, que estava sempre com o coração triste e desconsolado, acreditando que tivessem sido comidos por um lobo, correu com grande alegria a encontrar o príncipe, dizendo que havia perdido esses filhos. E depois de contar a história de como foi forçado a levá-los ao bosque, o príncipe lhe fez uma boa repreensão, chamando-o de toleirão incapaz, que se deixara dominar por uma pessoa de mau coração, concordando em se livrar dos próprios filhos, que eram 2 joias. Mas, depois de lhe quebrar a cabeça com essas palavras, o príncipe consolou o velho pai, deixando-o ver os filhos, que não se cansou por uma meia hora de abraçá-los e beijá-los. E o príncipe, fazendo-o tirar o manto que vestia, vestiu-o como cavalheiro e, mandando-o chamar a mulher de Ianúcio, mostrou-lhe aquelas 2 espigas de ouro, dizendo-lhe: o que mereceria quem lhes fizesse mal e as colocasse em perigo de morte? A mulher, que sempre carregava maus pensamentos, respondeu: se uma pessoa fizesse mal a esses 2, eu por mim colocaria esse ser desgraçado dentro de um barril fechado, atirando fogo no mesmo para que parecesse um forno, e depois jogaria o barril de cima de uma montanha. Então é isso que você vai ter, disse o príncipe. A cabra voltou os chifres contra si mesma. Vamos, pois você deu sua sentença e agora vai pagar, por ter tido tanto ódio de crianças inocentes. E assim, o príncipe ordenou que se executasse a sentença dada por ela mesma. E, encontrando um cavalheiro muito rico, vassalo seu, deu-lhe Nenela como esposa, e a filha de outro vassalo entregou-lhe a mão a Nenelo, dando-lhes recursos suficientes para viverem eles e o pai, que não tiveram necessidade de ninguém no mundo. E a madrasta, embrulhada num barril cheio de chamas, desembrulhou a vida, gritando sempre pelo buraco da rolha enquanto teve fôlego. Aquele que o mal busca, ao mal sucumbirá, pois cedo ou tarde a punição chegará.